Neste meu retorno ao YouTube, alguns dias afastado, eu vou falar de luto, luto que eu mesmo pude experimentar. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, pode ser também um dislike, comente e compartilhe. Passe adiante. Estou fazendo desse canal um canal em que quero trabalhar pela vida das pessoas. Mensagens, histórias, reflexões da Bíblia, histórias do Brasil e do mundo. Eu quero aqui disseminar conhecimento, promover a reflexão e combater a mentira. Neste dia 1º de março de 2022, por volta das 18 horas, a hora do Ângelus para os católicos, a minha mãe, Romilda Ana Weise, nos deixou. Ela, com 87 anos, mãe de 7 filhos, 2 dos quais também já partiram, vó de 19 netos, bisavó de 7 bisnetos. Deixou-nos depois de sofrer um AVC na semana anterior. Um AVC que atingiu 80% do seu cérebro. Não havia mais esperanças a partir do momento em que se constatou o acidente vascular cerebral. Venho aqui de luto. Eu chorei muito, até porque minha mãe representa muito na minha vida, como meu pai representou muito na minha vida. Ela é uma senhora que nasceu no interior do município de Portunhão, numa localidade conhecida como São José do Maratá. Filha de agricultores, foi educada dentro de um regime cristão bastante rígido. Casou-se com meu pai, o seu Guilherme, e juntos permaneceram ao longo de toda a sua vida. Estudou até a 4ª série do ensino fundamental, hoje o antigo primário, portanto não era uma mulher letrada, nem mesmo uma mulher de muita leitura, mas tinha a sua sabedoria. A sua sabedoria pautada naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela vivenciou, naquilo que seus pais ensinaram, e ela procurou fazer o mesmo com os seus 7 filhos. Tem muito ensinamento que ela deixou. Eu, inclusive, já usei algumas expressões que ela utilizava aqui em vídeos no YouTube. Por exemplo, o diabo faz a panela, mas não consegue colocar a tampa. Ela usava esta expressão para referir-se à questão da mentira. Ela abominava que a gente mentisse. Sempre procurou mostrar aos filhos que a mentira não é coisa de Deus. Aliás, por falar em Deus, era uma católica devota, uma católica bastante presente na igreja enquanto pôde estar. E não só presente na missa do sábado ou do domingo, mas presente na vida comunitária. Ainda quando morávamos no interior do município de Portunhão, num lugar chamado São Pedro do Timbó, lá junto com meu pai, ela atendia a comunidade. Meu pai era o tal do presidente da igreja e ela sempre estava presente nas festas e nas atividades religiosas. Era uma mulher dita do lar. Ela cuidava da casa, mas também acompanhava meu pai na roça. E eu lembro, eu era pequeno, 5, 6 anos. Uma das tarefas como presidente da igreja que o meu pai tinha era manter o cemitério da comunidade limpo. E não foi nenhuma nem 2 vezes que nós passamos o dia capinando o cemitério. Eu não, eu era criança, praticamente bebê. Eu e meus irmãos não ficávamos no trabalho, mas ela, meu pai e outras pessoas que ajudavam faziam a limpeza do cemitério. Lá fazíamos o nosso Frühstück, em alemão quer dizer lanche. Lá permanecíamos até que aquela área da comunidade ficava limpa. Lembro da minha mãe cuidando da casa, tirando o leite das vacas, tratando as galinhas, cuidando dos seus porquinhos, isso lá no interior. Quando mudamos para a cidade,
em 1970, ela aproveitou cada metro quadrado do terreno que compramos, que meu pai comprou, para ter lá a sua vaquinha de criação, o seu porquinho de criação e suas galinhas. Naquele tempo era permitido, era possível. E de lá, muitas vezes foi de lá, do leite da vaca, dos ovos e da própria carne de um porco, que ela sustentava os filhos, porque nem sempre tínhamos o dinheiro para comprar o arroz, o trigo, para comprarmos o feijão, porque isto já não produzimos mais na cidade. Não tivemos uma vida de fartura, mas também nunca nos faltou o que comer. Ela sempre tinha algo para nos oferecer. Mesmo na cidade, também envolvida na comunidade, na igreja. E na cidade ela teve uma grande oportunidade, junto com o meu pai, cantar em um coral. Até porque cantar era para ela uma grande alegria. Famosa, foi membro do coral Bento Mussurunga. Um coral que existe na cidade de União da Vitória, Porto União, são cidades gêmeas do rio Iguaçu, entre Paraná e Santa Catarina e Paraná. Gravaram 2 discos, 2 long plays, eles existem. Lá está registrada a voz da minha mãe e do meu pai. Sempre gostaram muito de cantar. Depois, a vida os trouxe para morar em Navegantes, litoral de Santa Catarina. De certa forma, acompanhando a maioria dos filhos que já estavam de mudança para esta cidade, em busca de dias melhores, de novas oportunidades. Também em Navegantes, cada metro quadrado de terreno que tinham à disposição era bem aproveitado pela sua horta, com a plantação de aipim, de milho, cana-de-açúcar, verduras, alface, repolho, tomate. Sempre teve um zelo muito grande para ter coisas próprias. Chegou até a criar galinhas para ter os seus ovos, seus próprios ovos. E nesta nova cidade, Navegantes, também envolveram-se logo de chegada na Igreja Católica, na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, que mais tarde tornar-se-ia um santuário. Junto com meu pai, fundaram um grupo de reflexão. São grupos de base da igreja que refletem a palavra de Deus nas famílias. E ajudaram a criar outros grupos, e esses grupos fomentaram o surgimento de uma comunidade. Hoje é a maior comunidade depois da matriz da paróquia Santuário Nossa Senhora dos Navegantes. É a comunidade São João Apóstolo e Evangelista. Foram sim, ela, Dona Romilda, meu pai, seu Guilherme e outras pessoas, é claro, fundadores de uma comunidade, onde trabalharam na cozinha, na churrasqueira, no balcão da bebida, na faxina, na limpeza, na liturgia, na catequese e no canto. Enquanto editava este vídeo, tive que fazer uma pausa para gravar ainda esta outra passagem. Minha mãe, Dona Romilda, junto com meu pai, seu Guilherme, contribuíram também, com seu jeito, com seu trabalho, com sua disposição, na fundação de uma outra comunidade de navegantes, anterior inclusive a esta, de São João Apóstolo Evangelista. A comunidade São Paulo Apóstolo, do bairro São Paulo. Na época, em 1988, 89, 90, uma das regiões mais carentes da nossa cidade. Lá, inclusive, minha mãe tinha uma espécie de clube de mães, onde ela ensinava mulheres a costurar, a remendar roupas. É uma parte da história da minha mãe que não pode ficar esquecida na cidade de Navegantes. Esta foi a vida da minha mãe. Depois, ao envelhecer, ao perder suas forças, coisa que é natural num ser humano, passou a frequentar esta igreja assiduamente, até que chegou a pandemia. E aí não pôde mais estar presente, porque nós queríamos, e ela também queria, viver mais. Entretanto, no dia 24 de fevereiro, ao anoitecer, sofreu um AVC, do qual não retornou mais. Sobreviveu até o dia 1º de março, por volta das 18 horas. Sim, muitas lágrimas eu tenho para derramar,
de saudades da minha mãe. Mas também tenho muitas memórias e lembranças boas que pretendo relembrar, que pretendo trazer sempre que puder para os meus filhos e para as pessoas que vivem ao meu redor. Porque a minha mãe, Dona Romilda, foi um exemplo, sim. Foi um exemplo, um bom exemplo a ser seguido por mim e por tantas outras pessoas. No velório da minha mãe, para as pessoas que lá estavam, centenas e centenas de pessoas por lá passaram, sempre disse: você quer fazer algo por alguém? Não espere a morte para rezar, ir para a igreja. Não. Quer fazer algo por alguém que você ama? Faça em vida. Porque depois que a pessoa morre, bem, tenho que pensar em mim e fazer por mim mesmo. Este luto também me ensina, também me ajuda e também me converte. As pessoas que me desejaram pêsames, me abraçaram, me beijaram, minha gratidão. E as que não o fizeram, também agradeço, porque não são obrigadas a fazê-lo. Apenas lembre-se, da tua família também tem pessoas como a minha mãe. Valorize isso. Faça isso agora, enquanto essas pessoas estão vivas. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, comente, compartilhe. Passe adiante, porque aqui queremos disseminar conhecimento, refletir sobre a vida e combater a mentira.